Então, vem comigo que nós vamos começar falando um pouco do material, da preparação. Vamos lá comigo? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso molde. Vocês vão receber o molde no formato A4, vão poder imprimir. Vocês precisam colocar a impressora na configuração 100% para que ela saia igual o molde. Aqui vocês podem conferir esta segunda medida aqui, ela tem que ter 3 centímetros, mais ou menos, tem que bater, tá? Então, vocês tiram a primeira página, vê se a preguinha aqui está com, ó, 3 centímetros, tá? Tá certinho? Então, bora imprimir o resto. Vão recortar o molde. E vocês vão receber por partes, tá? Porque senão não cabe na folha A4. Aqui tá escrito colar parte 2. Aqui, olha, eu já colei a parte 2, tá? Ó. Tem esse pedacinho aqui onde eu vou colar a parte 2, unindo. E aqui bem na unção, ele tem o pique da prega. Esses aqui são os piques da prega, tá? Então tem que marcar certinho. E aí vocês ficam com a metade do molde do espelho. Depois vocês dobram um papel cartão, colocam esse molde aqui, bem certinho, riscam, coloca todas as preguinhas e depois, olha, vocês têm o molde inteiro, certo? Como eu fiz aqui. Aqui também é a metade do molde do fole. Também tá aqui, ó, colar parte 2, tá? E aí vocês vão sobrepor. Olha, vocês colam em cima, aqui embaixo tá o risquinho, tá? Em cima desse 1 centímetro aqui que eu deixei para colar, tá bom? Bom, depois tem o molde do forro, é a metade do molde também. Olha, todos eles eu passo depois pro papel cartão, tá? Colo aqui, risco e colo e recorto junto aqui a metade e fica com o molde inteiro. E no fole eu fiz a mesma coisa, ó. Coloquei aqui, risquei e depois eu tenho o molde todo. Certo, pessoal? Então, isso aqui é só uma explicação sobre o molde. E vocês vão receber também uma folha, que é a folha de plano de aula. Aqui tem todo o material que eu vou usar, tudo certinho. Tem os detalhamentos, né, de riscar quantas vezes no forro, no sintético, a alça, a medida da alça, a medida do suporte, tudo certinho, tá? E depois tem a sequência, preparar alça e suporte, montagem do corpo, montagem do forro e a montagem final, certo? Então, vocês devem estar com as suas peças todas cortadas, olha. O meu forro cortado, o meu bolso cortado, o fole do forro cortado. Aqui também, olha, os meus 2 espelhos principais cortados, a marcação das preguinhas todas feita, olha. E eu já deixo dado um piquezinho em cada uma, para mim saber aonde que eu vou dobrar, tá? O fole também está certinho aqui, ó, cortado. Essa aqui é a minha alça, que nós vamos começar daqui a pouco, fazendo ela. Aqui são o tecido para encapar os vivos, tá? E também eu vou precisar de 1,5 m de vivo que tá na lista de material. Vou precisar do zíper, também tá marcado a medida na lista. Vou usar uma ponteira aqui no zíper. Eu tô usando essas ponteiras, elas são baratas. E tô usando 4 meia argola. Vou precisar também de 30 centímetros de corrente. E é só, é isso que eu preciso, de cola de contato. Tá certo, pessoal? Tá tudo nessa lista aqui.
tá bom? Bom, então, bora lá fazer a alça? Então, para fazer nossa alça, eu forrei aqui a mesa com papel para não sujar a minha mesa. Estou aqui com a minha cola de contato que eu coloco no vidro de adoçante, coloco um tecido, pode ser tricoline, pode ser camiseta velha e coloco um elástico, tá? E aqui eu já deixei marcado a metade, fiz um risco aqui na metade da minha alça. Ela tem 3 centímetros, eu marquei 1,5 aqui e risquei. Eu risquei com lápis, você pode riscar com lápis ou com uma caneta de marcar sintético. E vou fazer vou passar a minha cola. Não precisa exagerar. Agora vou dar um tempo para secar. E vou passar também no meu suporte aqui. O suporte eu pedi para cortar uma tirinha de 1,25 de TNT ou de recouro fino. Já vou passar também no reforço. Deixar secar. A cola de contato ela tem que dar um tempo para secar, não posso colar imediatamente, senão ela não cola. Bom, eu já vou colar aqui o meu reforço no meio do suporte. Aqui a medida do suporte é 3 por 7, mas eu corto 3 por 14, depois eu corto em 2. Eu acho mais fácil. Mas podem fazer como quiserem, tá? Aqui também, eu cortei essa tira com 1,20 m. Depois que tiver toda colada, eu vou dividir ela em 2. Então, agora essa aqui já tá seca, nós vamos começar a colar. Tô aqui com o meu martelo. Vou dar um começo aqui, olha. Vou dar um começo. Eu vou pinçando aqui e vou vindo acertando com o martelo, tá? Se você não tem martelo, você faz com o dedo e depois eu vou te dar uma dica. Bom, agora eu venho com um rolinho, pode ser um rolo de macarrão, pode ser uma garrafa, alguma coisa cilíndrica que você tem aí. E vou passar para tirar bem o ar dessa alça. Deixar ela lisinha. Agora eu vou dobrar essa alça no meio, por isso que eu corto com 1,20 m a alça, mas podia ser 2,60 m, tá? E vou cortar ao meio. E vou passar cola nas duas alças aqui, do lado do avesso dela, tá? Mas antes eu vou deixar marcado aqui. Essa aqui é uma caneta de marcar sintético que eu coloquei num corpo de caneta normal. Eu vou marcar 5 centímetros de cada lado, numa das partes da alça. Tá? E vou passar cola nas duas. Agora, enquanto seca esta parte aqui, nós vamos fazer o suporte. O suporte também, em vez de eu cortar 7 por 3, eu corto 7 por 14. Vou fazer a dobra aqui do suporte. E também vou dividir em 2, porque eu quero que fique com 7 de comprimento. E agora eu vou passar cola aqui também. E deixar secando um pouquinho. Vou pegar esta parte aqui onde eu fiz a marquinha e vou pegar
as minhas semi-argola. E já vou colocar aqui. Aqui na pontinha, eu vou fazer um Vzinho, bem pequenininho. Vou mostrar de perto para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Bem pequenininho, tá? É só para mim, vou explicar aqui, colocar a argolinha. E quando eu for fazer a dobrinha aqui, ó, eu venho um pouquinho para dentro e venho um pouquinho para dentro e uno aqui esse Vzinho para não ficar a pontinha aparecendo, tá? É só por isso. Ó, tá? Para não ficar a pontinha de fora. Se empurra bem assim, segura um pouquinho com o dedo para secar, tá? Vou fazer do outro lado também. Vou precisar de 30 centímetros de corrente também. Aqui eu vou passar cola. Aqui, ó. Esse pedacinho, tá? Deixa secando. E nós vamos fazer o suportinho. Deixa eu pegar aqui o suportinho. Suportinho, vocês vão colocar a argolinha e vão unir as pontinhas aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá? Certo? Fazer com o outro também. Pronto, tá? Certinho? Agora eu venho com essa tira, ó, pode deixar sobrar aqui, tá? Porque ela tá maior dos dois lados. E eu vou grudar aqui, ó. Ó, ela vai sobrar dos dois lados, deixa sobrar, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vem pra máquina. E nós vamos marcar aqui, ó, desta ponta até aqui, 1,5 centímetros. Deste lado, mesma coisa, ó. Daqui, olha. Daqui da argolinha, 1,5 centímetros. Tá? Deixei marcadinho assim. Agora eu venho pra máquina. E vou passar uma costura. Aqui, olha. Eu vou passar uma costura começando aqui, olha, na vertical, tá? Não começo nunca nesse sentido, é neste sentido, tá? Então, vou acertar aqui a minha máquina. Eu vou deixar o fio comprido, porque eu não vou dar retrocesso nessa alça. Eu vou puxar o fio para dentro e depois queimar. Vou colocar aqui, olha. No ponto 5 da máquina. E venho... Pronto, olha. Agora, eu posso cortar isso aqui que sobra, tirar essa cola que fica aqui, ó, ela sai. Eu vou passar o fio do lado de dentro e vou arrematar, tá? Então, essa nossa alça, olha, ela fica acabadinha, tá? Vamos continuar nossa aula. Agora nós vamos fazer as pregas. Olha, observem aqui os piques que já foram dados, bem delineado para ter referência. Olha, bem certinho. E agora eu vou dobrar aqui e achar o nosso centro. O centro é muito importante. Vou dar um pique pequeno. E aqui, olha, observe como ficou. 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. E é nesse 1 centímetro que nós vamos começar a nossa prega.
fazendo deste lado para lá, depois vindo de lá para cá. Então vamos começar. Olha, aqui tá o 1 centímetro, então eu vou vir na minha primeira marcação e acertar bem, de modo que quando eu pego aqui, olha, fica tudo retinho, todas as camadas. Tem que acertar bem, porque a tendência é ela puxar, sair do lugar. E aí eu ponho um grampo. Venho na outra, faço a mesma coisa, venho até o outro pique. Vejo se tá tudo paralelo aqui e ponho o grampo. Venho aqui, continuo. Ó. Vejo se tá certinho, paralelo. Venho aqui. E a última aqui. Agora eu vou repetir a mesma operação, só que espelhado, tá? Esse aqui tá olhando para lá, agora vem olhando para cá. Então eu venho dessa primeira marca aqui e vou até aquele 1 centímetro lá. E vou fazer a mesma coisa, ver se tá retinho. Vou puxar bem. Venho pra cá, vou fazer a segunda, acertando bem aqui. As preguinhas, elas foram calculadas certinho, para ela dar certo junto com o fole. Por isso que a gente tem que fazer ela correto. Aqui. Mais para cá. Fazer esta. E agora a última aqui. Vejo se tá bem certinho, bem retinho. Põe um grampo. Agora nós vamos para a máquina e vamos passar meio pé de máquina aqui prendendo essas pregas. Vou passar aqui é uma costura de segurança, né? Segura firme aqui para elas não saírem do lugar. Vai tirando o grampo com cuidado. Pronto, ó, tá aqui o nosso espelho pregueado. Agora nós vamos colocar o zíper, porque a outra parte eu já deixei pronta, porque é igualzinho essa, né? Vai repetir o mesmo processo do outro lado do espelho.
Então, eu já tenho a minha aqui pronta. E nós vamos colocar o zíper. Aqui tá meu zíper. Então, no meu zíper, eu tô usando um zíper de metal. No zíper de metal, o cursor tem lado certo para entrar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo que ele tem que nem um... Deixa eu ver aqui. É um dentinho para baixo. Então, o cursor só entra quando esse dentinho tá para baixo. Do lado de cá, o dentinho tá para cima. Ele não entra desse lado, tá? Então, eu vou tirar o cursor agora, porque eu não vou precisar dele agora. Vou nivelar ele aqui. Nós vamos fazer uma dobrinha. Nós vamos abrir um pouquinho ele, marcar 2 centímetros aqui. Aqui, ó. 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, tá? 2 e 2. E nós vamos fazer uma preguinha assim, ó. Eu venho com onde tá marcado 2 e vou dobrar ele aqui, ó. Bem no 2. Fazendo com que ele fique assim, ó. Vendo? E eu vou passar uma costurinha aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pode pegar uma chavinha de fenda para ajudar, segurar. Venho com o meu calcador aqui. Como é zíper de metal, eu vou tomar cuidado para ele não passar o metal, porque senão ele vai quebrar. Pronto. Pronto, ó, ele fica assim, tá? E agora nós vamos colocar no espelho. Bom, nós vamos agora pegar o nosso zíper, vamos deixar, ó, direito do zíper com direito do tecido. Vou fazer uma marquinha aqui de 2 centímetros nessa extremidade. E vou fazer uma marquinha de 2 centímetros nesta extremidade. Eu vou pegar o meu zíper, vou posicionar aqui na marquinha de 2 centímetros. Procurar deixar o zíper assim bem certinho, não deixar ele embabadado. E vou prender até onde eu marquei. Agora eu vou para a máquina e vou passar meio pé de máquina, com uma costura de segurança. Aqui eu paro. Pronto, já preguei este lado. Agora nós vamos pregar o outro lado.
Bom, agora eu vou posicionar meu zíper deste lado aqui, olha. Acertando ele. Nós vamos parar na marquinha de 2 centímetros desse outro lado. Eu até transponho aqui a medida desses aqui. Só para certificar que tá certinho. Pronto. Agora que já tá certinho, que eu vi que não tá torto e tal, eu posso abrir esse zíper aqui, ó. Tá? E nós vamos passar meio pezinho de máquina aqui, uma costura de segurança. Encapar o vivo, passar o vivo nos dois espelhos. Agora nós vamos encapar o vivo. Vou pegar o espaguete, vou pegar minha tira e vou abraçar essa tira no espaguete. Vou costurar aqui, vou colocar o calcador de vivo e vou fazer com que a canaleta do vivo fique em cima do espaguete. E vou costurar. E venho costurando, sempre tomando cuidado para estar em cima do espaguete. Bom, agora nós vamos colocar o vivo no espelho. Vou acertar aqui. E para colocar esse vivo no espelho, nós vamos precisar fazer uma marcação aqui no espelho. Eu vou marcar 3 centímetros aqui. E vou transpor essa medida de 3 centímetros um pouco mais à frente para que eu possa enxergar, porque senão o vivo vai cobrir a medida. Então, daqui eu começo. Eu vou colocar o meu vivo, também a marcação do outro lado. E agora eu vou posicionar ele aqui na extremidade da bolsa, mas vou começar a costurar a partir dos 3 centímetros. Posiciono meu calcador de vivo, de maneira que a canaleta do calcador fique em cima do vivo. Vou fazer neste espelho, porque o outro espelho é igualzinho, então não preciso fazer de novo. Agora que o zíper já está no lugar, já está com vivo, eu já aproveitei e coloquei a minha etiqueta. Agora eu vou pegar o... Ah, e também achei já o meio do espelho aqui, que ele é muito importante. Então, nós vamos pegar o nosso fole e também já achar o meio aqui, ó. Dobrar aqui, fazer um pique aqui no meio, deste lado aqui também. Então, já tem o meio dos dois lados aqui do fole. E vou pegar o suporte da alça e já vou deixar ele no lugar. Eu vou marcar aqui 1,5. Eu vou fazer um risco aqui. Ó, daqui até aqui, a marquinha que eu fiz tem 1,5.
Agora, pelo outro, eu já marco o outro lado aqui. Eu vou pegar aqui o meu fole e vou posicionar aqui, ó. No centro, aqui também eu marco o meio, ó. Marco o meio aqui e marco o meio aqui. E agora eu vou posicionar o suporte nesse meio. Então, eu vou pegar o meu suporte agora, aqui, olha. Aqui é meu meio. Eu vou posicionar ele aqui no meio e vou passar meio pé de máquina, deixando ele já no lugar. Tá vendo aqui, ó? Ele já vai ficar no lugar. Vamos lá. Vou fazer com o pé de vivo mesmo, porque eu não quero trocar. Não quero trocar o calcador. Acerto bem ele aqui. Pronto, já deixei um no lugar, já vou deixar o outro. Aqui, ó. Uma marquinha aqui. Centralizo no meio. E passo uma costurinha aqui. Costurinha de segurança, meio pé. Pronto. Bom, agora que eu já marquei o meio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse fole. Então, vamos lá. Meio com meio aqui no fole e vou prender com clips. Vou fazer na mesa. Eu gosto mais. Ó, eu prendi aqui o meio. Aqui, aonde eu passei o vivo, bem aonde eu comecei a costurar, eu vou dar um pique aqui na parte do vivo, porque eu quero que ele dobre. Eu quero que ele faça isto aqui pra cá, tá? Então, eu venho com o meu fole e vou prender ele aqui, ó, nessa extremidade. De modo que eu vou passar ele por cima aqui do vivo e vou dobrar essa ponta que tá grande. E depois a gente refila essa ponta, tá? Então, ó, acerto bem ele aqui e põe um grampo. Só puxei bem. Tá? Este lado aqui vou fazer a mesma coisa. Vou dar um pique aqui no vivo, onde tem a parte da costura. Vou posicionar o fole, dobrando o vivo para cá. E vou pôr um grampo. E vou pondo aqui, olha, pra cá e pra cá. Vou distribuindo aqui. Olha aqui. Já vestiu aqui o fole, ó. Já vestiu certinho aqui. Agora é só pôr os grampos que faltam. Este lado aqui é a mesma coisa. Vou pôr um pouco pra cá. Um pouco pra cá.
pouquinho mais pra cá. Ó, aqui também já tá vestindo, ó. Certinho, tá? E agora eu vou pregar esse zíper aqui, tá? Já tá com o calcador de vivo, né? Vamos pra cá. O corpo já vai ficando pronto. Então, essa parte aqui eu puxo bem pra fora aqui. Acerto meu pé de vivo aqui no começo. Queria que essa câmera ficasse mais aqui agora. Isso. Mais de frente. Bom, agora eu verifico, né, se tá tudo em ordem aqui, dou uma viradinha nele. Ó. Tá tudo em ordem. Então, nós vamos pregar o outro lado. E aí o corpo já vai ficar pronto. Vamos pegar o outro espelho agora. Pique com pique aqui embaixo. Aqui, mesma coisa. Ah, aqui preciso dar o pique também, ó. Aqui é onde termina a costura aqui. A gente vem com a tesoura e dá um pique para ele dobrar para fora. Então, vamos fazer isso aqui nesse lado também, ó. Agora, eu vou aquecer um pouco com o secador e vou desvirar a peça. Deixa eu pegar o secador aqui. Pronto. Nosso corpo já tá montado. Ficando bonito, hein? Bom, agora nós vamos montar o nosso forro. Eu vou começar montando o bolso. O bolso eu vou dobrar ele aqui no avesso, dessa forma. Vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. De máquina. Desvirar esse bolso. Vou passar uma costura aqui na boca, uma costura de segurança de meio pezinho.
E agora, eu pedi para cortar essa tirinha aqui de 2,5 por 23, porque eu vou dar um acabamento aqui na boca do bolso. Ó, eu vou abraçar aqui, deixar atrás um pouquinho maior, pouquinho, 1 milímetro maior. Agora eu refilo esse que sobra. Nós vamos refilar aqui. E vou pregar numa das partes aqui, num dos espelhos. Vou dobrar o meio. Marcar o centro. E aqui vou pegar minha régua. Aqui também eu já fiz um pique marcando o meu centro. Eu vou pegar a régua aqui e vou marcar 7 centímetros. Marcar, vou centralizar aqui meu bolso, bem no meio, e vou prender com fita crepe. Aqui e aqui. Se você achar muito embaixo, o bolso pode pôr um pouquinho mais para cima. É que se eu ponho às vezes muito mais para cima, meu celular não cabe, tá? A gente tem que ver isso aí. Então eu deixo aqui que cabe. E agora eu vou pregar esse bolso. Tirar aqui. Pronto. O bolso já tá pregadinho aqui, ó. Bom, pessoal, agora, olha, meus espelhos já está marcado o meio aqui embaixo, tá? O meio aqui do fole, dos dois lados. Então, eu vou começar agora montar esse fole no espelho do forro. Então, eu vou acertar meio com meio, deste lado. Extremidade. Meio com meio nesta outra extremidade. Opa! Vou aqui distribuindo o meu fole no espelho. E agora eu vou passar uma costura aqui. Um pouquinho mais pra cá. Um pé de máquina, costuras internas, ponto 3,5. Pronto, ó, esse lado já tá pregado, nós vamos pregar o outro. Nesse outro lado, a gente não pode esquecer de deixar uma abertura para desvirar aqui.
Então, eu já vou deixar aqui marcado uma boa abertura, olha. Uma abertura bem grande, tá? Vou falar para vocês em centímetros aqui quanto deu. Olha, deu 19 centímetros de abertura, tá? Então, é mais ou menos, tá? Não precisa ser 19 centímetros, só para falar para vocês o quanto tem que ser grande essa abertura para a gente não amassar essa peça no desvirar. Acerto o meio e acerto as pontas. Então, vou costurar esse lado agora. E pronto, o nosso forro tá pronto. Agora nós vamos vestir esse forro na nossa bolsa. Vou pegar minha bolsa e vou colocar dentro do forro. Aqui, ó, muito cuidado com esse zíper para não costurar junto aqui. Agora eu quero achar costura com costura aqui. Por um grampo. Costura com costura. Meio com meio. Agora nós vamos passar um pé de máquina a volta toda da boca. Começar de qualquer lugar. Bom, já passamos a costura, agora eu vou aquecer a peça com o secador. E agora, pela abertura deixada, nós vamos desvirar essa peça. Vai ficar molinha aqui. Tudo pra dentro agora. Puxar bem o forro.
Agora nós vamos passar um pesponto aqui na bolsa. Vamos lá então, pespontar essa peça? Pronto. Nossa bolsa já está pespontada. Então agora nós podemos fechar o fundo. Pronto. Vamos fechar esse fundo. Pronto. Agora vou pôr o cursor. Deixa eu pegar o cursor aqui. Pronto, o cursor já está colocado. Agora eu vou colocar uma ponteira aqui. Cortar. Queimar. Este lado também. Aqui, olha, eu dou uma encapadinha aqui no alicatinho para não amassar essa ponteira quando aperta. Ela tem umas garrinhas. Pronto, tá finalizado. Agora nós vamos pôr a alça. Vou abrir aqui com alicate. Colocar. Eu vou apertar agora o elo para fechar. Pronto, fechou esse lado. Agora vamos colocar do outro.
Pronto. Tá aqui, ó, a nossa bolsa. Ficou linda. Olha que luxo que ela ficou. Tá vendo aqui? Ficou linda. Eu gostei. Gostei do tecido Eros para fazer as pregas, ficaram bonitas. Eu gostei da corrente dourada com marrom. Espero que vocês tenham gostado também. Bom, tá aqui nossa bolsa acabadinha. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou mostrar ela de longe para vocês terem uma ideia. Olha como ficou bonita. É a bolsa Ágata. Bom, pessoal, obrigado por me acompanhar e façam, vendam. Ela tá super em alta essa bolsa e depois coloca lá no grupo para todo mundo ver, tá bom? Bolsa Ágata. Aguardo vocês para os próximos projetos. Beijos!